Então, dando início à aula de hoje, eu vou falar sobre tempestade de citocinas e fazer uma revisão rápida dessa situação clínica que eu aprendi quando eu estava na minha residência, no começo da década de 80, e a gente se apaixona rapidamente pela resposta inflamatória que os doentes críticos, de um modo geral, têm, e que acaba desenvolvendo ou sendo causando lesão de órgãos e sendo um personagem importante na formação da síndrome, uma síndrome que é característica da medicina intensiva, que é a disfunção e falência de múltiplos órgãos. Muito bem, a cascata de citocinas, historicamente, ela é definida como uma síndrome respiratória, uma síndrome inflamatória sistêmica, uma síndrome como se fosse um estado gripal, após infecção ou imunoterapia. Ela já é conhecida há muitos anos, né? Uma das primeiras descrições dessa síndrome, ela vem dessa publicação de 1893, no qual se tentava fazer tratamento de tumor maligno com inoculação de erisipela, né? E aqui se descreve 10 casos. Eu não tenho o trabalho original, mas é super interessante de você olhar isso, né? E mostrar como, durante muito tempo, se tentava, por exemplo, produzir febre para tratar sífilis, para tratar tuberculose, e aqui, nesse caso, até para poder tratar tumor, né? Se inoculava erisipela sem saber que ali tinha estreptococo, para poder produzir infecção, para poder produzir inflamação, e ver se isso, de alguma forma, pudesse ser útil para a neoplasia. Esses doentes provavelmente não respondiam, mas já se tinha essa ideia há mais de 120 anos atrás. Recentemente, se conseguiu reproduzir o vírus da influenza de 2018, quando se inocula o vírus da influenza de 2018 em animais de experimentação. Essa tabelinha do lado esquerdo mostra que no dia 1, no dia 3, no dia 5, o vermelhinho são os genes que são ativados, como você rapidamente ativa genes da resposta inflamatória, e vejam a lesão difusa no pulmão que o vírus da influenza fazia. Então, consegue se reproduzir agora aquilo que foi visto por quem estava vivo, quem viveu a época dessa grande pandemia, 100 e poucos anos atrás. A mesma coisa você pode ver aqui nesse trabalho de 2013, também em animais de experimentação, mas que você pega a Yersinia pestis, né, que causou milhões e milhões de mortes na história da humanidade, e você inocula por respiração a Yersinia pestis em animais de experimentação, e vejam nesse gráfico que você tem um aumento da resposta inflamatória e tem grave lesão rapidamente do pulmão, mostrando de diversas formas que essa resposta inflamatória ela causa lesão de forma significativa. O segundo ponto histórico da cascata de citocinas é o reconhecimento que essa resposta inflamatória imunológica ela causa lesão tecidual e potencialmente disfunção de múltiplos órgãos. Isso tem sido descrito na sepse, em várias doenças virais, nós vimos a influenza ali, trauma, doenças autoimunes, em síndromes autoinflamatórias, doenças iatrogênicas, por exemplo, para tratamento de tumor hoje, a imunoterapia, né, com a administração, por exemplo, de interleucina 2 ou do linfócito T-CAR, frequentemente o doente complica com uma síndrome semelhante a um quadro gripal e algumas vezes até com disfunções e falência de múltiplos órgãos. Então, isso tem sido reconhecido em diversas situações clínicas. Esse é o modelo que a gente aprende na escola hoje, né, que na década de 80, quando eu estava
começando a minha atividade profissional, ela era grande novidade, né? Na frente de uma infecção microbiana, você tem inicialmente uma imunidade inata nos primeiros dias, e seguida de uma imunidade adaptativa, principalmente a partir do 5º, 7º, 10º dia posteriormente, né? Essa resposta inata, da imunidade inata, causa edema, principalmente ativação de neutrófilo, monócito e macrófago, e a imunidade adaptativa é muito mais celular e relacionada daí com a atividade de célula T e de célula B. É nisso que a gente vai falar muito da resposta da cascata de citocinas. A cascata de citocinas ela ocorre principalmente nesse primeiro momento, junto com a imunidade inata. E é isso que causa a maior parte das lesões de órgãos que a gente conhece no doente crítico e que a gente, de alguma forma, tenta modular em algumas situações clínicas, né? Essa resposta inflamatória com lesão tecidual, que envolve um reconhecimento do DAMP, né? O DAMP são agrupamentos moleculares que são rapidamente reconhecidos pelas células de inflamação aguda. Isso faz o disparo de diversas citocinas, TNF, interleucina 1, interleucina 6, 8, 10, 17, 18, com agregação de neutrófilo, com lesão vascular, e a partir daí toda a lesão tecidual que nós vemos nos doentes que desenvolvem disfunção e falência de múltiplos órgãos. Então, uma fase no qual, nesse modelo, o elemento que dispara é trauma, mas ele pode ser uma infecção bacteriana, ou no caso do Covid, uma infecção viral. Isso altera a hemostasia. Isso leva habitualmente a uma resposta inflamatória promovida por esse padrão molecular que ativa as células inflamatórias de fase aguda e que leva à secreção de várias substâncias com as manifestações clínicas que a gente conhece de SIRS. Tá? Junto com essa resposta pró-inflamatória, a gente também tem uma resposta imunossupressora. Essa resposta imunossupressora que vem junto com a resposta pró-inflamatória, ela é importante, porque ela ajuda a conter essa hiperinflamação. Essa hiperinflamação é importante para poder, de alguma forma, iniciar reparo de órgãos que foram lesados, no caso do trauma, por exemplo, ou ajuda na eliminação do agente ofensor, seja bactéria ou seja vírus, mas ela não pode ser persistente. Se ela persiste, ela leva frequentemente a uma situação crônica, e essa situação crônica que persiste, a gente vê frequentemente depois nos doentes críticos crônicos, os doentes que ficam imunossuprimidos e que adquirem, numa fase posterior, depois de alguns dias, algumas semanas, infecções intercorrentes e acabam morrendo muito mais por causa dessas complicações, por causa de uma fase aguda que não foi contida adequadamente, que persistiu e, inclusive, foi sobreposta por uma fase de imunossupressão maior a partir do final da primeira semana, começo da segunda semana de doença. Então, é isso que a gente conhece da chamada síndrome de resposta inflamatória sistêmica, uma situação em que eu tenho inicialmente SIRS, eu tenho CARS concomitante, né? SIRS é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Para aqueles que não conhecem, CARS é a síndrome da resposta anti-inflamatória compensada. Elas são concomitantes, geralmente vem SIRS um pouquinho mais intensa antes, mas CARS tende a predominar nos doentes críticos crônicos. Alguns desses doentes que desenvolvem uma SIRS exacerbada ou uma cascata de citocinas grande evolui para disfunção e falência de múltiplos órgãos. E se esse doente se recupera, que bom, rapidamente ele passa por essa fase de SIRS, ele elimina o agente ofensor, ele consegue fazer dano de tecido lesado e se recupera rapidamente. Na maior parte das vezes, os doentes com infecção viral ou com infecção bacteriana se recuperam sem grandes sequelas, né? Os doentes com traumas pequenos também.
mas alguns doentes podem evoluir para morte fulminante, quando desenvolvem rapidamente disfunção e falência de múltiplos órgãos, e um outro grupo de doentes que não se controla evolui para um doente crítico crônico e, eventualmente, depois para diversas síndromes pós-unidade de terapia intensiva, secundária a essa cascata de eventos que ocorre na fase aguda das doenças críticas, em geral, nas doenças infecciosas em especial. Então, a síndrome da cascata de citocinas ela pode ser definida como um termo guarda-chuva, né, que engloba várias doenças de desregulação da resposta imune, são vários triggers, são vários gatilhos, vários disparos diferentes, mas que se caracteriza essencialmente por essa tríade. Alguns sintomas constitucionais simulam um quadro gripal, febre, mialgia, fadiga, cefaleia, náusea, vômitos e assim por diante. Quando isso se associa com inflamação sistêmica, PCR alta, procalcitonina alta, citocinas elevadas, interleucina 6, 8, 1 beta, interferons e assim por diante, vários elementos dessa resposta de fase aguda, não há um limiar universal, mas esses sintomas constitucionais, com sinais de inflamação aguda, bioquímicos, você consegue medir, aferir isso objetivamente, associado com disfunção de órgãos, você tem uma cascata de citocinas caracterizada. Essa disfunção de múltiplos órgãos, ela pode ser aferida de uma forma objetiva através da aplicação do SOFA. Também não há um limiar universal, você vai ter cascatas de citocinas com menos disfunções orgânicas e cascata de citocinas com maior quantidade de órgãos em disfunção. Existe uma correlação entre os níveis de citocinas e disfunções orgânicas, mas ela não é direta, né? E ela não é permanente também. Então, do ponto de vista de apresentação clínica, segue essa figurinha clássica. Essa é uma figura que foi publicada numa revisão de novembro do New England, e que é o que ela mostra? Ela mostra que essa apresentação clinicamente, essa cascata de citocina se apresenta com sintomas constitucionais, com essas alterações, hiperferritinemia, citocinas elevadas, citopenia, anemia, leucocitose, essas alterações que nós medimos praticamente todos os dias nas UTIs, é fácil de medir isso. Dedímero aumentado, a proteína C reativa, mas também com lesão progressiva, dependendo da intensidade, com lesão capilar, extravasamento de líquido capilar, vasodilatação, um choque vasodilatado, um choque hiperdinâmico, né? Coagulopatia, e vários outros órgãos que começam também a entrar em disfunção, as alterações do sistema nervoso central com confusão, delírio, eventualmente crise convulsiva, o pulmão com a pneumonite, alteração da PaO2, FiO2, com shunt e SARA, as alterações hepáticas, principalmente uma colestase, mas as diversas outras manifestações de lesão hepática, lesão renal, principalmente a oligúria e aumento de creatinina, e vários outros sintomas. Alguns doentes desenvolvem vasculite, artrite, artralgia, diarreia, racha de pele, edema. São todos eles sintomas que caracterizam uma cascata de citocinas. Como é que se avalia um doente com a síndrome da cascata de citocina? Então, uma vez identificada aquele doente que tem aquela tríade, com aquelas manifestações clínicas de lesão orgânica, de alterações constitucionais e de elevação de provas de atividade inflamatória, você tem que fazer uma avaliação da gravidade do quadro clínico no momento, olha para trás qual é o gatilho, o disparo, e olha para frente, tentando avaliar qual é a provável evolução clínica desse doente. Isso é o que vocês estão acostumados a fazer no dia a dia. O gatilho pode ser qualquer uma daquelas, mas geralmente infecções. A gravidade do quadro clínico eu posso medir por diversas provas de atividade inflamatória, mas com SOFA.
e a provável evolução clínica, esse doente tem mais chance de morrer, mais chance de ter sobrevida, vai evoluir com disfunção ou não de múltiplos órgãos, vai evoluir ou ele já está numa fase de crítico crônico, piques, isso todos são evoluções dessa síndrome da cascata inflamatória, dessa CIRS. Então, ainda dentro dessa avaliação, como a cascata de citocinas ela é uma resposta inflamatória imune que causa lesão tecidual, uma grande questão é saber se ela é apropriada ou inapropriada. Medir o nível sérico dessas substâncias, de um modo geral, não te decide, num doente em particular, se aquela resposta está apropriada ou inapropriada. Eu gosto de dizer de que nós evoluímos filogeneticamente porque nós inflamamos. Na frente de um estresse, na frente de uma agressão, o normal é inflamar. Né? O normal é fazer leucocitose, fazer febre, o normal é fazer interleucina 6 elevada, PCR elevada. Então, a partir de que nível isso está inapropriado? Provavelmente ela está inapropriada a partir da hora em que você consegue controlar o gatilho, mas esse doente continua ainda com disfunções orgânicas. É difícil de definir isso a partir do nível de citocinas por causa desses elementos que estão aqui. Os níveis de citocinas variam muito, de doente por doente. É muito fácil de definir em populações se uma população X tem nível de citocinas diferente de uma população Y, mas com uma larga variação. Na hora que você coloca isso numa planilha, a variação, a dispersão ao longo da linha da mediana ou da média é muito grande. Né? Essas citocinas têm meia-vidas que são, às vezes, muito rápidos. E elas deixam efeitos residuais. Né? Uma interleucina 1, por exemplo, ou um TNF, tem secreção em pico, que dura frequentemente 40 minutos, 1 hora, 1h30, mas os seus efeitos, eles duram, às vezes, horas, dias. Então, medir num determinado momento não significa aquilo que está acontecendo posteriormente. Essas citocinas têm tantos efeitos locais quanto sistêmicos. Nós, habitualmente, só medimos os níveis sistêmicos, mas não o nível da citocina dentro do pulmão ou dentro de um músculo, dentro de um abdômen, onde tem o foco da infecção primário, muitas vezes. Né? Essas citocinas têm ações tanto autócrinas, no próprio local, parácrinas, no tecido, ou endócrinas, à distância. Então, é muito complicado você fazer uma relação de causa e efeito firme, definitiva. Né? De um modo geral, são grandes bancos de dados, com um grande número de doentes. E as citocinas, de um modo geral, têm esses efeitos. Elas têm pleiotropia, redundância, sinergia e antagonismo. Né? Ou seja, uma mesma citocina pode atuar em várias órgãos-alvos diferentes. Ela tem atividades pleiotrópicas, né? Com uma multitude de efeitos. Existe redundância. Uma mesma célula pode ser ativada por múltiplas citocinas. Né? O que faz, por exemplo, que você bloqueando uma delas, você não evita que essa célula efetora seja ativada, porque sobram outras vias para poder ativar. Então, um bloqueador de interleucina 6, às vezes, se a interleucina 6 está misturada num evento de disfunção orgânica junto com várias outras citocinas, você só bloquear a interleucina 6 não vai causar o efeito benéfico que você gostaria. Além disso, ela tem sinergias. Né? Às vezes, uma citocina sozinha não faz um efeito. E você bloqueia uma citocina só, achando que vai fazer alguma coisa, mas ou mede no nível sérico de uma citocina, ela não está muito aumentada, mas junto com outra, ela tem um efeito sinérgico, uma amplificação da sua ação. E tem antagonismo. Né? Muito frequentemente, uma citocina que está elevada está sendo antagonizada por uma outra. Então, você bloquear uma citocina que já está bloqueada não é só porque o nível sérico dela está aumentado que ela está tendo um efeito. Então, é muito complicado isso, não é assim uma relação direta. Né?
Só se a gente pegar o TNF, por exemplo, o TNF tem múltiplas ações pleotróficas, redundantes, de antagonismo, de sinergismo. Isso só para poder dar um exemplo, isso acontece com a maior parte das outras citocinas. E isso, de alguma forma, foi um aprendizado, né, do porquê que as imunoterapias da sepse não causaram efeitos. Eu sou da época que a gente usava bloqueador monoclonal de lipopolissacáride, né, no começo da década de 90. Né? Depois, os bloqueadores de TNF, os bloqueadores de interleucina 1. Eu e a Mirella participamos de todos esses trabalhos, ainda na década de 90, os ensaios multicêntricos. Os bloqueadores, por exemplo, de interleucina 1 pioraram clinicamente os doentes, né? Mostrando que interleucina 1, quando ela está presente num doente com sepse, na grande maior parte das vezes ela tem um efeito benéfico. E a gente não separava muitos doentes naquela época. Né? O doente tem sepse, recebia o bloqueador, e o estudo teve que parar porque a mortalidade aumentava nos doentes que faziam bloqueio de interleucina. Então, com tudo isso, as características fisiopatológicas dessa tempestade de citocina, elas foram sendo caracterizadas ao longo do tempo. Né? Então, aqui tem um modelo rápido para poder fazer uma última revisão disso, mostrando que esses disparos potenciais iniciantes, principalmente para nós, são patógenos, sejam micro-organismos bacterianos ou vírus, né? Isso rapidamente é reconhecido por uma célula adaptativa, tem reguladores negativos, tem hiperativação imune, e isso leva a uma produção enorme de várias citocinas, eu vou mostrar rapidamente algumas delas. Essas citocinas se utilizam de novos mediadores secundários, interleucina 18, interleucina 1 beta, TNF, interferon, interleucina 6, interleucina 17, são aqui várias interleucinas que são importantes e que elas ativam esses pacotes, principalmente o NF, o fator nuclear kappa-beta, as janusquinases, são dois elementos importantes, essas duas ativações secundárias a essas interleucinas, elas entram dentro do núcleo e ativam uma cascata de diversas outras citocinas, formando o chamado inflamassoma, né? Ou seja, uma bomba de citocinas que amplia enormemente a cascata da inflamação. E aqui tem vários elementos, né, vários anticorpos monoclonais que podem ser utilizados para poder bloquear uma ou outra interleucina. Aqui no caso, por exemplo, o tocilizumab bloqueando o receptor, o ciltuximab bloqueando ou destruindo a interleucina 6 diretamente. O corticoide tem uma atividade em bloquear essa formação do inflamassoma, né? Os inibidores da JAK, né? Nós participamos de um estudo patrocinado pelo Lilly até mais ou menos um mês atrás, randomizamos 10 doentes, e o estudo ainda está em curso. Nós resolvemos parar porque nós estávamos sem perna para poder continuar o nosso centro, mas logo, logo vai ser publicado esse estudo, mostrando também uma via de bloqueio dessa cascata de inflamação. Tudo isso, uma vez formado esse inflamassoma e ele se disseminando localmente e sistemicamente, leva a efeitos anti-inflamatórios sistêmicos, com disfunções orgânicas, falência de múltiplos órgãos e morte, tudo isso na dependência de uma interação do hospedeiro, a intensidade dessa resposta inflamatória e tudo mais. Né? Então, esse é um modelo com o qual a nossa espécie ela convive há milhares de anos e que nós, nas unidades de terapia intensiva, é praticamente meio que sistemático. Nós
termos um doente que está inflamado, que fez febre, que tem leucocitose, que tem PCR alta. Isso faz parte do nosso dia a dia. E isso está imperando de uma forma praticamente constante e onipresente nos nossos doentes. Obviamente, eu não quero que vocês vejam, mas só vejam do lado aqui esquerdo o número de mediadores possíveis nessa cascata. Aqui do lado direito, o número de doenças que estão associados com essa cascata de eventos e que ela parece ser um mecanismo de lesão tecidual e realmente de ocorrência de doenças, né? Principalmente nessas que são iatrogênicas, né? Hoje a terapia com célula T-CAR para poder tratar diversas neoplasias, são células T, você retira as células T do doente, reprograma essas células T para que elas matem ou elas agridam a célula tumoral do doente. Então, ela volta para o doente para poder fazer isso, mas, ao mesmo tempo, ela faz uma cascata inflamatória importante e alguns doentes morrem da droga, né? Ela tem um efeito muito promissor em controlar algumas neoplasias, principalmente neoplasias em fases bastante avançadas. Parece ser um caminho mais ou menos definido como uma forma bastante avançada de se tratar câncer, mas cujo efeito colateral é uma cascata de citocinas. Tudo bem, quando a gente traz esse modelo para o COVID, essa figura eu mesmo mostrei no começo da pandemia, ela está publicada na Science em abril do ano passado, e se você olhar, ela nada mais é do que todos esses eventos que a gente tem num doente que tem Covid-19 grave, elas são os mesmos eventos que a gente encontra na síndrome de ativação da cascata de citocinas que foi descrita anteriormente. Quando eu olho de forma mais específica para o coronavírus, ele entra na célula a partir da sua ligação com o receptor ACE2. Ele aqui dentro, ele rapidamente ativa a NF-kappa-beta, que é inibida por corticoide, por exemplo, né? Esse NF-kappa-beta aumentado entra dentro do núcleo, faz esse inflamassoma com produção de grande quantidade de citocinas que são liberadas localmente, fazendo aquela pneumonia importante com vidro fosco, com aquela quantidade de edema e de inflamação ao redor de focos virais ali dentro, e que isso eventualmente se dissemina. Alguns doentes fazem choque, outros doentes fazem lesão renal, lesão miocárdica e alguns, em menor quantidade, até lesão no sistema nervoso central. Tudo isso não mais dependente do vírus por si, mas dessa cascata de eventos que começa basicamente no pulmão e que se dissemina posteriormente, né? A gente aprendeu a lidar com essa figura quando você volta para as infecções virais, para a Covid. Nada mais é do que uma resposta imune inata na fase aguda, né? Com o título viral, ele praticamente, esse verde aqui, ele tem o seu pico ao redor do 5º dia, 6º dia. Quando esse doente vai para o tubo, ele já tem uma menor quantidade de vírus, mas tem uma grande quantidade de resposta inata e de resposta adaptativa, causando inflamação de forma significativa nesses doentes. Isso ficou tão conhecido que a literatura leiga hoje conhece isso melhor do que muitos médicos que não são especialistas da área da infectologia ou da área de medicina intensiva como nós, né? Se você olhar no New York Times, você encontra cartoons mostrando diversas pequenas diferenças nessa resposta inata, quando ela se torna mais persistente, por exemplo, com maior carga viral, mais intensa a resposta inata, mais intensa a resposta adaptativa, esses doentes têm casos mais graves, com maior disfunção, isso está disseminado por aí. Okay? Mas tem algumas questões que não são resolvidas nessas questões, nessas formas mais graves, um pouco nós vimos hoje quando nós discutimos os 2 estudos com tocilizumab.
Né? A primeira delas, o que causa as formas mais graves? Esses doentes, eles tiveram uma replicação viral aumentada ou não? É uma replicação mais carga viral com mais resposta inflamatória? Ou a carga viral é a mesma e a maneira como cada um de nós responde de uma forma diferente faz com que a cascata de eventos seja mais exacerbada, né? A cascata de citocinas exacerbadas, qual é o papel das doenças crônicas? Aparentemente, a obesidade, o diabetes, a hipertensão arterial, que já causam uma inflamação crônica sustentada, faz com que essa mesma carga viral, para um paciente não obeso, quando comparada com um paciente obeso, essa resposta de citocina seja mais exacerbada, porque ele já sai já de um basal aumentado, né? É mais ou menos como essa história de você tomar 2 doses da vacina, né? Uma primeira dose da vacina te deixa com um primeiro hit, com alguns marcadores de uma resposta imunológica. Quando vem o segundo, 2, 3 semanas depois, você explode a quantidade de resposta imunológica, porque você já estava previamente inflamado ou com uma marcação de alguns clones de plasmócitos para poder produzir uma grande quantidade de imunoglobulinas quando vem a segunda dose. A autoimunidade, né? Será que alguns doentes precisam do vírus? Será que essa resposta que algumas vezes a gente vê na prática clínica, às vezes até com um PCR negativo, esses doentes não estão fazendo uma resposta tardia ao vírus? Uma coisa, por exemplo, que é clássica hoje é a síndrome inflamatória multissistêmica das crianças. Essa síndrome inflamatória multissistêmica das crianças, que parece um choque séptico, parece um choque hiperdinâmico, com várias disfunções orgânicas, acontece frequentemente dias, a semanas depois da infecção viral inicial. Esses doentes, essas crianças, muito frequentemente não têm mais vírus presente, né? Mas eles desenvolveram, de alguma forma, uma forma de autoagressão com uma cascata de citocinas que vem posteriormente. E uma outra coisa é o Covid crônico, né? Alguns doentes desenvolvem uma síndrome mais tardia ao Covid, parece ser uma cascata de eventos mais persistente, e o doente acaba se tornando sintomático durante mais tempo, e às vezes até muito tempo depois dele ter adquirido a infecção e a replicação viral inicial. Então, são questões que ainda não são completamente resolvidas, mas que complicam aquele quadro inicial. Voltando para o quadro inicial, o básico parece ser isso, né? Você tem uma grande replicação viral, que dura alguns dias, ao redor do final da primeira semana, você tem uma grande resposta imunológica posterior. Então, quando nós vamos discutir terapia, em que momento eu devo fazer uma terapia, por exemplo, antiviral? Ou em que momento eu devo fazer uma terapia imunomoduladora? Se eu fizer uma terapia imunomoduladora nessa primeira fase, provavelmente eu aumento a replicação viral. Porque a terapia imunomoduladora, de um modo geral, o que eu quero é uma terapia imunomoduladora que diminui a resposta inata, né? que é tão desejada porque nós estamos vivos, evoluímos filogeneticamente, porque ela existe. Fazer antiviral nessa fase provavelmente é inútil. Ao mesmo tempo, nesse momento, o que é importante talvez seja identificar o doente certo para poder fazer uma terapia que seja imunomodulatória nesse momento. Então, falando em terapia agora para a COVID diretamente, o Remdesivir é o único tratamento antiviral que é disponível. A gente conhece o Remdesivir já desde ao redor de junho, julho, né, quando saiu a primeira publicação, mostrando uma diminuição
da quantidade de dias internados. O número de pacientes continuou se acumulando, e uma publicação agora, no final do ano, ela chama-se Remdesivir for Treatment of COVID-19, The Final, ou alguma coisa assim, a publicação final, com um número muito maior de doentes. Quando a gente olha aqui o número de pacientes que estavam recebendo oxigênios, é bastante significativa a quantidade de doentes que se recuperam com o Remdesivir quando comparados com placebo. Então, existe uma forma de tratamento antiviral hoje, não está disponível para nós. Ela é uma terapia complicada, porque ela é feita endovenosa, então só dá para poder fazer basicamente para doentes internados, porque ela é feita durante 10 dias seguidos. Mas existe um caminho. Esses doentes que internaram, doentes hospitalizados com hipoxemia, se beneficiaram da utilização do Remdesivir, principalmente esse grupo que só estava utilizando oxigênio. Uma fase, então, menos grave da doença, né? Aqueles que já estavam com catéter de alto fluxo e que estavam sob ventilação mecânica, não há diferença, como vocês podem ver aqui, né? O grupo todo tem diferença, mas o subgrupo que realmente se beneficiou é aquele doente menos grave, aquele doente que é só o catéterzinho nasal, oxigênio de baixo fluxo. Olha só que estudo interessante e que, por causa disso, é preciso tomar cuidado, né? Ele foi publicado online em 12 de novembro no Lancet Respiratory Medicine e agora publicado só agora em fevereiro, de uma forma definitiva, e ele testa uma ideia diferente nos doentes com Covid, doentes internados, doentes não em ventilação mecânica, mas com oxigênio suplementar. E ao invés dele bloquear uma resposta inflamatória, ele estimula a resposta inflamatória. O que ele faz? Ele faz a administração de interferon beta, né? O interferon beta, naquela fase inicial da doença, ele é rapidamente secretado pela célula e ele ajuda a célula a eliminar o vírus, né? Ela é citotóxica para a célula que está infectada, ela para a sua maquinaria de produzir vírus. Ela também faz inflamação na sequência, mas ela tem um efeito antiviral na fase aguda, né? E esses pacientes foram, vocês não estão vendo aqui, mas são 100 pacientes, 50 placebo e 50 inalatório, e olha os efeitos, né? Em 15 dias, 3 vezes mais dos doentes se recuperaram em 15 dias, em 28 dias, mostrando que naquela fase aguda da doença, ou você faz um antiviral, ou até uma citocina que ajuda a fazer a eliminação do vírus, mesmo que isso vai causar mais inflamação. Essa é uma citocina que tem um efeito antiviral associado, né? Aliás, muito dos processos fisiopatológicos que se imagina daquele doente que evolui mal com Covid é porque ele não teve interferon 1 beta secretado de uma forma adequada na primeira fase, ele teve mais persistência do vírus e ele gerou mais inflamação posterior. São hipóteses, nesse mundo altamente complexo dessa cascata de citocinas, ainda completamente para serem desvendadas. É muito bonito ver esses diversos caminhos. Então, nós vimos uma terapia antiviral, né, o Remdesivir, vimos uma terapia com um imunomodulador mais para combater o vírus na fase aguda, que pode ser efetiva. Esse é o estudo de fase 2, viu? Ainda não tem o estudo de fase 3. Então, não é, obviamente, nós nem temos isso disponível, mas é um caminho fisiopatológico bonito para poder pensar. Depois a gente tem a dexametasona, o estudo Recovery, a primeira fase do estudo Recovery com 4.000 doentes
inicialmente. Os primeiros dados foram publicados em junho, final de junho, começo de julho. Nós estávamos começando a nossa atividade no Instituto daquela vez. E agora dados mais definitivos em 2021, uma nova publicação final da plataforma Recovery mostra de uma forma clara de que os doentes têm diminuição de mortalidade, mas têm diminuição de mortalidade mesmo os doentes graves. Então, nós estamos falando de um outro espectro do doente que se beneficia de dexametasona, que é aquele doente principalmente em ventilação mecânica, né? O doente que faz oxigênio também tem benefício, mas ela é mais marginal, e o doente que não precisa de oxigênio, a dexametasona é pior que o tratamento usual. Então, aqui mostra, né, essa uma figura bonita, que mostra que no global a dexametasona tem efeito, mas ela tem efeito no doente que faz oxigenoterapia ou que está em ventilação mecânica. O doente não, ela é pior. Então, mostrando que para esse doente, aparentemente, que não está necessitando de oxigênio, você fazer um bloqueio da cascata de citocinas, né, inibindo o fator nuclear, kappa-beta ou kappa-B, você prolonga possivelmente a replicação viral e prolonga a evolução, piora a evolução clínica desses doentes, embora não estatisticamente significativa, mas uma tendência para piora. Então não há razão para usar corticoide, é para o doente mais grave mesmo, né? O JAMA já publicou, utilizando esses dados do Recovery, a meta-análise, e ela mostra, quando se junta com o Codex, por exemplo, feito aqui no Brasil, é nítido, o Codex, embora não tenha sido inicialmente positivo em algumas população de doentes com relação à mortalidade, quando você junta com o Recovery, ele dá estatisticamente significativo. Então, acho que são águas passadas. A dificuldade hoje, ou a dúvida hoje com corticoide, a gente vai ver com o Luciano na semana que vem, que é um especialista nisso. As dúvidas são com relação à dose e, eventualmente, com relação a se metilprednisolona é tão boa, ou eventualmente até melhor que dexametasona, porque metilprednisolona é o antibiótico que foi mais testado em outras doenças respiratórias, boa penetração no pulmão, mas a gente não tem essa resposta. Vamos ver qual é a opinião do Luciano. Nesse momento é dexametasona, 10 dias e pronto. Então, nós já vimos aí terapia antiviral para poder controlar isso, vimos o interleucina 1 beta, muito interessante, o interferon beta, muito interessante o mecanismo, dexametasona, que nós já revisamos aqui várias vezes. Vamos entrar um pouquinho, então, na interleucina 6, essa publicação da Nature Medicine, já ao redor de agosto do ano passado, mostra, né, se vocês olharem aqui o azul com o vermelhinho, que os doentes com interleucina, como grupo de doentes, nós estamos falando aqui de 1.400 doentes, 1.500 doentes, né, num grande banco de dados do Mount Sinai, em Nova York. Quem tem interleucina 6 baixa tem maior probabilidade de sobrevida. Quem tem interleucina 6 alta tem menor probabilidade de sobrevida, né? A mesma coisa acontece com interleucina 8, com TNF, e interleucina 1 beta, a diferença aqui não é estatisticamente significativa. Existe, mas não é estatisticamente significativa. Então, a maior diferença é mesmo com interleucina 6, e isso tem ajudado, tem feito com que vários estudos, tentando bloquear a interleucina 6, possa, de alguma forma, mostrar resultados benéficos. Eu acho que eu coloquei esse slide na posição errada, eu acho que eu vou para frente. Desculpa, eu vou voltar para cá, é isso aqui mesmo.
Uma outra possibilidade é a gente fazer bloqueio das JAKs, né, das Janus quinases. A Janus quinase, como nós vimos lá naquele pacote, ela, uma vez ativada pela cascata inicial da inflamação, elas são ativadas, elas também entram dentro do núcleo e ativam diversos genes da resposta inflamatória. Esses genes, então, produzem uma série de proteínas, de citocinas, de fase agudas, formando aquele inflamassoma, que são secretados pelas células e aumentam bastante a reação inflamatória. Então, corticoide é uma forma da gente poder bloqueando o NF-κB. A outra forma é o baricitinib, que é a droga que nós utilizamos no estudo do Lilly, e que hoje, está publicado no New England, esse artigo do André Calil. O André Calil é um brasileiro, volta e meia está aqui nos nossos congressos, mas que está, acho que, se eu não me engano, numa universidade nos Estados Unidos, se eu não me engano, em Arkansas, ou ali no meio oeste dos Estados Unidos, mas é um intensivista e um infectologista de ótima qualidade, já fez vários estudos, ensaios clínicos de excelente qualidade, e publica agora no New England. Se vocês abrirem a página do New England hoje, é o primeiro artigo que aparece. Então, quando eu imaginei a aula de fazer aula de cascata de citocinas, nem sabia que isso ia ser publicado, porque acho que ele saiu domingo, essa publicação. Mas veja que ideia legal. Essa é uma ideia de você fazer um antiviral com um inibidor da cascata de citocinas. Sem aquele dilema de você fazer só o antiviral e deixar a cascata de eventos acontecer, ou você inibir a cascata de evento e ter medo de que o vírus possa se multiplicar demais. Então, ele faz as duas coisas. E acho que o caminho está indo para isso, né? Você olha para aquela cascata de eventos, você inibir uma coisa só, como há muita redundância, sinergismo, muito provavelmente o caminho é a gente acrescentar intervenções conjuntas para poder inibir as diversas vias da cascata que está causando efeitos deletérios no doente. Então, 1.300 doentes, no qual eu utilizei para um grupo só Remdesivir e para o outro grupo Remdesivir e baricitinib, inibidor da JAK. E olha o tempo de recuperação dos doentes que estavam sob catéter de oxigênio. 10 dias, quando comparado com 18 dias, altamente, estatisticamente significativa, 1,5 vezes a chance do doente poder se recuperar quando você toma os dois. Então, abre um novo espaço, né, para quem já pode utilizar o Remdesivir, nós não temos no Brasil, poder utilizar também o baricitinib, que está disponível aqui no Brasil. Então, a gente já tem esse estudo positivo mostrando esse caminho, né? No estudo que nós fizemos, que nós participamos, que ainda não está finalizado, é um estudo que não usa Remdesivir, usa só o baricitinib, né? E a gente não sabe se sem o antiviral, se ele produz os mesmos efeitos que produz, por exemplo, o tocilizumab, né? É uma possibilidade, porque nós utilizamos num doente também intermediário, doentes que estavam utilizando só oxigênio, doentes que entravam em ventilação mecânica não podiam utilizar a droga. Mas, enfim, sozinho, nós só vamos saber quando esse estudo, com a mesma droga, sem o antiviral, se ele tem o mesmo efeito. Um editorial que acompanha, também está publicado no New England agora, né, publicado 4 de março, 4, 5 dias atrás, faz uma sugestão, né, de que se a gente pegar aquela escala ordinal de gravidade do Covid-19, que nós utilizamos no nosso ensaio clínico com cloroquina e hidroxicloroquina,
ela é uma tabela para poder avaliar desfecho nos doentes com Covid. Você tem aqui a replicação viral, mais azul, naqueles doentes menos graves, e nos doentes mais graves você tem mais resposta imune de cascata. Os doentes que estão com oxigênio ou suplementar, os doentes que estão com oxigênio de alto fluxo ou ventilação não invasiva, ou os doentes que estão com ventilação invasiva, esses doentes têm pouca replicação viral e esses doentes têm muita cascata de inflamatória atuando. Então, a sugestão dos dois editorialistas, que é muito interessante, nós estamos indo para esse caminho, é que se você tem um doente internado mais grave, dexametasona, né? Internou, dexametasona. Aquele doente que não está usando oxigênio, mas que está hospitalizado, remdesivir. Está usando só oxigênio, remdesivir. Esse doente aqui, provavelmente ele já está no 6, o 7, ele já tem mais cascata inflamatória do que replicação viral. Esse doente não deve, ou deve se beneficiar menos do remdesivir. O remdesivir, quando foi utilizado lá, o grupo, os critérios de inclusão foram doentes menos graves. E o baricitinib pode ser utilizado quase que como a dexametasona no doente um pouquinho mais grave, mas não doente em ventilação mecânica. Esse doente não foi testado no estudo. Ok, acho legal. Aqui nesses doentes com 5 ou 6, ele pode até tomar as duas coisas, né? Dexametasona, baricitinib e remdesivir. Aquilo que tiver disponível. Nós estamos nesses estudos grandes, são doentes com 1000 estudos, são doentes que mostram pequenas diferenças, mas diferenças estatisticamente significativas. Várias outras drogas estão sendo testadas, mas a gente ainda não tem o resultado. Junto com o baricitinib, o que a gente tem são os estudos que nós estudamos hoje, eu não vou revisar aqui, mas o estudo com os inibidores da interleucina 6, o tocilizumab, ou o Covacta, que foi um estudo negativo, mas que me parece claramente que essa diferença ela é igual ao do Remap-Cap, só que ela não é estatisticamente significativa, porque aqui nós temos 400 e poucos doentes. No Remap-Cap nós temos o dobro de doentes, né? E uma metodologia um pouco diferente. Esse é o Remap-Cap. Essa daqui é talvez a figura mais interessante do estudo, mostrando uma diminuição de desfecho ruim, de mais alta da unidade de terapia intensiva, com os doentes que fazem uso do tocilizumab. Nós já estudamos, já vimos também de que uma coisa que talvez favoreça o estudo Remap-Cap seja a utilização conjunta de corticoide, que não foi utilizada nos doentes com o COVAC, ou num pequeno número de doentes. As coisas estão indo também para esse caminho de a gente tentar, de alguma forma, abordar esse mecanismo fisiopatológico, não de uma forma pontual, mas de uma forma, eu não quero dizer o nome, porque é um nome feio, mas essa utilização de um coquetel de drogas parece uma coisa meio sem base científica, mas nós estamos indo para esse caminho de que talvez a gente bloquear 2, 3 órgãos, elementos efetores tenha mais sentido. Então, como é que a gente concluiria? De que a ativação da cascata de citocina está relacionada com manifestações clínicas e com gravidade. Que o diagnóstico depende de um conjunto de manifestações clínicas mais inflamação. Essa é uma tentativa de unificar esse termo e a gente passar a utilizar esse termo na beira do leito de uma forma mais constante. Por quê? Porque a gente está desenvolvendo formas de tratar essa cascata de citocinas e a simples identificação não é apenas uma questão conceitual do doente, mas que isso de alguma forma pode disparar formas de tratamento, especificamente no Covid-19, porque tem um monte de estudos e um monte de doentes sendo estudados.
mas que eventualmente dá para poder imaginar que um novo mundo vai ser, como a gente conversou, como a Mirella sugeriu, de que isso também pode eventualmente ser estendido para os doentes com sepse, com infecções por outros micro-organismos. O tratamento, basicamente, é o tratamento do gatilho, a imunomodulação. O que a gente faz, basicamente, é corticoide, eventualmente, agora, bloqueio da interleucina 6, suporte às disfunções orgânicas. Na síndrome de cascata, quando eu falo para o Covid-19, a cascata de citocinas é uma parte inerente do curso clínico da doença. Ela faz parte da descrição daquilo que está acontecendo nos diversos momentos diferentes. E que os pacientes mais graves podem se beneficiar de antirretrovirais, nesse momento remdesivir, podem se beneficiar de corticoide, doentes que estão internados, pelo menos dependentes de corticoide ou intubados, inibidor da JAK1, JAK2, o baricitinib, nesse momento só quando associado ao remdesivir, e o inibidor da interleucina 6, tocilizumab, ou salizumab, tocilizumab mais estudado, para o doente numa situação intermediária, principalmente o doente que está dependente de oxigênio. Paciente certo, na hora certa, a droga certa, a dose certa, esse é o grande desafio para poder caracterizar a cascata de citocinas e a gente otimizar os tratamentos na beira do leito. Quero agradecer a atenção de vocês e eu estou disponível para perguntas, comentários, etc.